Olá, meus amigos leitores. Hoje o Jonathan Swift, As Aventuras de Gulliver. Esse é um livro antigo, ele está sendo citado por algumas séries aí que eu estou assistindo e alguns livros, então vou trazer ele. Está aqui na livraria, vamos ler, né? Se engana você se você acredita que esse livro é um livro infantil. Dentre outros livros que eu tenho lido aqui, a gente imaginando que são um livro voltado para criança, recentemente coloquei aí O Pequeno Príncipe e a gente viu o tanto de sabedoria que a gente pode tirar de um livro que aparentemente é para criança, né? Vou deixar no card para vocês, bem legal esse livro aqui. Bom, esse aqui foi lançado em 1726, mais ou menos 400 anos, já está fazendo aniversário daqui a 2 anos, né? Pela editora Companhia das Letras. Eu gosto dessa editora, apesar de ser simples, a capa simples, a letra, parece edição de bolso, mas eu acho tão bonito. Enfim, eu gosto, tem alguns livros dessa edição, inclusive os outros do Shakespeare, estou devendo, vou trazer para vocês da mesma edição. Essa minha edição aqui de 2018, 446 páginas, sim, um calhamaço reduzido, não é do tamanho dos outros livros, assim, grandãozão assim, mas tá bom. 400 páginas continua sendo calhamaço, até porque a letra é bem pequenininha. Aqui foi separado em 5 partes, e eu vou explicar essas 5 partes porque Gulliver faz 4 viagens. Só que ele inicia no prefácio, e eu não posso deixar de falar do prefácio do George Orwell. É impossível. O George Orwell, inclusive, ele fez uma grande reflexão desse livro aqui dele. Eu li, mas eu falei assim, como é que eu vou trazer para o canal, sendo que aqui é uma crítica literária de um monte de livro que eu não li nenhum. Inclusive foi graças a esse livro aqui, a crítica que ele trouxe do George Orwell, para o Jonathan Swift, que eu falei assim, eu vou ler, eu tenho que ler para poder falar e poder comentar o que ele está falando. Inclusive, essa versão aqui, da Companhia das Letras, ele já vem com o prefácio do George Orwell. Que prefácio é esse, gente, que o George Orwell nem estava na mesma época? Justamente o prefácio que ele escreveu aqui no ensaio, ali outros ensaios, tá bom? O que a crítica que ele fez aqui é o que está nesse livro aqui, então a gente já pode já ler diretão esse aqui, que já contém os dois. O prefácio, o George Orwell vai dizer que ele leu o livro a primeira vez aos 8 anos de idade, e ali leu como uma criança. Só que ao longo da vida ele leu mais de 12 vezes, e ele disse que entre gostar e concordar são duas coisas totalmente distintas. Ele ama, inclusive ele vai falar que se acabasse com todas as obras literárias do mundo, esse aqui é um dos que tinha que salvar. Pegasse fogo em todos os livros do mundo, ele poderia salvar um livro, esse aqui era um dos que ele gostaria de salvar. Enfim, ele vai dizer que o Jonathan Swift, ele escreve, Swift, vamos lembrar daquela marca de carne, né? Swift. O Jonathan Swift ele vai escrever enquanto estava depressivo, então você vai ver várias reclamações, várias críticas, ele vai falar assim, sobre a sociedade, sobre a política, principalmente europeia da época dele, justamente porque ele se sentia depressivo durante esse período. Ele vai dizer aqui que ele vai exprimir opiniões pessoais, só que em métodos assim meio factuais, mas da época dele. Então foi um pouco difícil a gente entender aqui, por isso que ler a prefácio do George Orwell ajuda a contextualizar e entender o que estava passando na cabeça do autor naquela época. Ele vai fazer denúncias sobre injustiça e sobre a opressão da época dos ingleses contra o seu povo. Então ele vai falar muito aqui sobre venerar o passado em detrimento do homem moderno, porque ele vai dizer que o homem moderno é degenerado. E moderno não é do século XXI, é lá de 1700, tá bom? Do século XVIII. Então a gente vai entender aqui que ele já achava como é degenerado naquela época. Imagina se ele vivesse no mundo de hoje. E o homem ficava doido. A depressão dele piorava. Ele vai fazer ataques políticos, principalmente ao totalitarismo. Moço, se ele vivesse no Brasil agora, então ele estava perturbado. Ele vai fazer muitas menções sexuais, então a gente vê que a depressão dele tinha muito a ver com essas coisas, mas eu não vou citar nada desse gênero aqui, até porque eu acredito que é um livro ainda voltado para histórias infantis, até porque existem várias adaptações de desenhos e de filmes que são voltados para crianças, inclusive eu não vou citar nenhuma, normalmente eu faço um comparativo ali com o filme, mas como existem milhares de obras literárias aí da sétima arte, eu não vou citar nenhuma, porque eu não vou citar nenhum específico, vou citar então somente do livro, tá bom? Esse aqui eu vou ficar restrito no livro. A primeira viagem dele é a viagem para Lilliput, ela tem 8 capítulos. Ele vai falar ali que ele fez uma viagem atípica, uma viagem típica, um viajante, você pega sua mala e vai fazer uma viagem. Pronto, uma viagem comum. Ele era cirurgião ali no barco, então a função dele era justamente de médico naval. Ele tem mais ou menos ali alguns filhos e tal, a família dele, tem todo o matrimônio dele, toda a vida que ele tinha. Eu acho interessante porque apesar dele ter uma família, ele passa pouco tempo em casa, não vou fazer esses cálculos todos aqui, porque ele mostra nas cartas navais o tempo que ele fica fora de casa. Então essa primeira viagem ele vai sair em maio de 1699 e volta 3 anos depois, em abril de 1702. Mas não vamos ver quanto tempo ele ficou em casa. Bom, o barco dele naufragou e quando ele acorda preso, aquela velha história clássica, né? Ele gigantão ali, junto com vários homenzinhos pequenos que amarraram ele, e ele ficou justamente ali 7 anos navegando até ficar naufragado nessa ilha. O que é interessante aqui é justamente o que a crítica que ele vai fazer nessa primeira viagem. Esse livro foi mais ou menos escrito em 2 partes, né? A viagem 1 e 2, depois a viagem 3 e 4. Mas as críticas que ele vai fazer em geral aqui é um contraponto ao Robinson Crusoe. Tem vídeo nesse canal sobre esse livro para você entender o que ele está falando aqui. A crítica que ele vai fazer é justamente
porque o Robson coloca um mundo assim bonito, utópico, como se tudo fosse bom, o cara tá preso numa ilha, é tudo maravilhoso e tudo dá certo para ele. Não que aquilo dê errado, mas enfim, ele vai fazer uma utopia, ele vai fazer um contraponto e uma crítica ao Defoe, sendo que o livro do Defoe foi um sucesso literário e 7 anos depois ele escreve o dele justamente criticando o outro, mas uma crítica velada, ele não faz uma crítica direta assim, fala, Defoe, você falou isso, igual a gente faz hoje na rede social. Inclusive, o capitão do barco da terceira expedição chama Robson, justamente em homenagem a isso. Bom, ele acorda, tá preso ali por homenzinhos de 15 centímetros, e ele começa a conversar com eles ali, não entende a língua deles, e ao pouco que vai caindo ali, acontecendo os fatos da obra, ele vai aprendendo as línguas. Cada uma das 4 viagens ele aprende 4 línguas diferentes, achei muito legal essa parte. É um cara estudado, é um cirurgião, não é à toa, né? Ele sempre aprende a língua das cidades onde ele vai. Ao ganhar a confiança dos liliputianos, ele acaba caindo na graça do rei, então ele começa a ganhar favores da corte real, e a corte real então vai ficar ali amigo, vai ficar hospitaleiro, permite que ele ande na cidade, permite que ele conheça a cultura daquele local. E ele vai conhecendo, ele vai entendendo que eles têm pequenas intrigas na sociedade que geram grandes problemas. Aquele famoso tempestade no copo d'água. Qualquer coisinha é um motivo de briga. Então ele vai começando a aprender como é que funciona ali isso, e então ele vai entender que existe uma guerra entre 2 povos pequenininhos, né, desses liliputianos, que são os Blefuscu, que é um outro reino ali perto. E aí os liliputianos pedem para que ele possa ajudar na guerra, e ele vai lá e ajuda a guerra. Simples assim. Só que nessa guerra, esse reino quer que tripudie o outro, e ele não quer se dilacerar e destruir completamente. Então esse reino fica um pouco chateado, mas ele acaba fazendo uma amizade com outro reino, e acaba fazendo um acordo de paz. Numa dessas, o castelo começa a pegar fogo e ele vai apagar o castelo com urina. Essa parte, se não me engano, tem no filme do Jack Black de 2010. Mas eu falei que não ia fazer muita menção ao filme, fica só uma curiosidade. Bom, ele então ali, a demanda que ele ficou na cidade, ele foi acusado de lesa majestade, ou seja, de traição contra o reino, justamente por manter relacionamento com os Blefuscos. Alguns nomes é realmente difícil de pronunciar, mas alguns eu dou conta, esse daí vai. Então ele vai fazer ali uma defesa formal jurídica para se defender contra o rei. Eu achei bem legal a defesa, inclusive li toda a defesa, eu sou fraco no direito, mas eu achei bem interessante como ele faz. A defesa é aceita porque o rei ele fala que ele ajudou bastante na guerra, apesar dos crimes que ele cometeu, mas que ele tem 90 dias ali para poder fazer sua despedida contra o reino e é para ele voltar para ser punido. E a punição dele é a cegueira. Que punição é essa? O homem vai ser cegado. Ele vai para o reino Blefuscu, os amigos que ele fez lá ajudam ele a construir um barco, a recuperar um barco naval de guerra que ele encontrou, e ali o homem vai embora e nunca mais volta. Aqui, ó, eu vou muito ficar ali para esperar para vocês me cegarem. Ele volta para a terra dele e fica ali mais ou menos um pouquinho de tempo. Olha só para você entender o tempo que ele ficou. A segunda viagem é eu falei que tem uns números difíceis, né? Brobdingnag. É isso aí que você entendeu. Tem uns nomes difíceis, você precisa ver o último. Esse livro essa segunda viagem tem 4 capítulos. E ele vai fazer um contraponto da primeira viagem. Se no primeiro momento ele encontrou os liliputianos ali vivendo em sociedade de uma forma política, de uma forma inteligente, o debate que ele tem com o rei aqui é bem interessante, as conversas que ele faz ali sobre os favores que ele tem com o rei, sobre como ele conversa com o rei ali, é bem legal. Mas eu vou começar sobre os debates no terceiro livro, na terceira viagem. Esse outro aqui, ele já encontra um povo mais imbecil, um povo mais... E a palavra imbecil que está aqui no livro. Um povo mais, assim, ogro, mais bruto. E aí ele vai conversar, tem uma conversa com o rei um pouco mais patriótica. Enquanto o outro povo tinha essas brigas internas para defender a pátria, nesse daqui ele quer defender a pátria em detrimento do que tinha no outro, do que ele aprendeu. Achei bem legal esses contrapontos, então sempre os livros vão ser opostos. O livro 1 e 2 são opostos, o 3 e 4 também opostos entre si. Esse aqui, então, ele sai em junho de 2002. Se ele voltou em abril e saiu em junho, ficou 2 meses em casa. O tadinho da família. O povo ficou 3 anos fora de casa e quando volta, mal vê a família. E essa viagem vai durar 4 anos também. Ele volta em junho de 1706. Que 2000. Ele está ali naufragando, tem uma tempestade e no meio dessa tempestade ele acaba sendo abandonado ali numa ilha e ele acorda com um fazendeiro de 22 metros de altura. Então nessa ilha de Brobdingnag, Jesus, minha pronúncia está difícil. Ele acaba ficando amigo desses gigantes, aprende a língua deles também, a filha dele acaba brincando com ele, e ele acaba, a filha do gigante, e ele acaba sendo exibido ali na sociedade como um rato que fala, como uma criatura pequena que fala, e ele começa, no caso o gigante, começa a ganhar dinheiro com ele. Então, nessa dele fazer dinheiro, ele acaba vendendo o nosso protagonista para a filha da rainha, e a rainha fica super feliz. Inclusive ela faz uma caixinha bonitinha de boneca, e a cada incidente que ele vai tendo aqui nessa nova peripécia, nessa nova desventura que ele está tendo, porque essa segunda é bem crítica para ele se machuca bastante,
ela vai melhorando a casinha de boneca onde ele vive. É interessante, né? Como se fosse uma casinha de boneca mesmo. Então, ele, por exemplo, tem uma luta com uma vespa gigante ali para sobreviver, e depois tem um macaco que sequestra ele, parar no telhado, se quebra todo dia, fica 15 dias de cama. Então, cada um ele vai fazendo a casinha um pouco mais detalhada para ele. Esses detalhezinhos menores da obra, assim, se você quiser ler, vou deixar um link completo aqui da Amazon com um descontaço aí, vocês estão comprando bastante livro, eu fico feliz. Vocês têm que ler mesmo. A ideia do canal é que se você quiser saber um resumão, eu tô aqui para isso. Mas se você quiser os detalhes, é bom você comprar e ler. Fica o link aí para vocês. Bom, então ele ali fazendo essas brincadeiras da conversa e tudo ali, ele acaba tendo esse problema com o macaco, que sequestra ele, machuca, e o reino decreta que é proibido o macaco no reino, ninguém pode ter macaco na estimação, e esse macaco é sentenciado à morte. Então, simplesmente, ele vai ter esse diálogo com o reino, e esse diálogo é bem legal, porque é um diálogo um pouco mais maduro, porque esse povo é leigo, é um pouco mais ogro, foi que ele usa aquela palavra de imbecil. Ele vai começar a ver a biblioteca lá e ver que os livros que ele tem são mais de literaturas morais. Não tem uma literatura um pouco mais inteligente, um pouco mais avançada. Então ele começa a discutir como funciona o reino, como funciona a Europa, como funcionam as armas de fogo, inclusive os gigantes ficam morrendo de medo disso, apesar de ser gigante. Vai conversar como funciona a democracia europeia, e aqui que eles começam a fazer algumas críticas justamente dessa democracia da época, né? Como é que funcionava o reinado, como é que funcionavam as coisas lá. E aí, depois desse diálogo, a filha dele está passeando ali, uma águia vem, sequestra a caixa de boneca e ele acaba sendo solto no mar. E aí, ao ficar à deriva ali no mar, uns marinheiros encontram ele e levam ele para casa de volta. Então ele ficou aí mais ou menos uns 4 anos nessa viagem. A terceira viagem é a viagem onde ele vai para Laputa, alguns outros reinos ali no Japão. Essa viagem acontece em agosto de 1706. Ele voltou em junho e saiu em agosto, por 2 meses em casa. Esse homem não gosta de casa mesmo, não. E nós vamos concluir isso no final da obra. E ele só vai voltar nessa viagem 4 anos depois. Essa terceira viagem vai mostrar como o homem faz a sua ascensão na sociedade. Então, cada obra ali, apesar de ter essas viagens mágicas, eu quis trazer para vocês mais essa parte crítica da obra, porque o George Orwell vai fazer essas críticas mesmo sobre a sociedade aqui, e as críticas como ele pensava e como ele agia. Justamente porque a parte lúdica, a parte desenhada, você vê em muitos desenhos e muitos filmes. Então, eu quis trazer mais essa parte crítica mesmo. Acontece muita coisa interessante ali, divertida, de contar para as crianças, mas, no final de contas, esse canal é para adulto, né? Então, se você quiser aprender sobre as críticas sociais, eu prefiro trazer dessa forma. Assim como no Defoe aqui eu trouxe a história, mas eu trouxe também as críticas que ele trouxe, tanto de religião como de sociedade. Então eu achei mais maduro dessa parte. Afinal de contas, não é um livro infantil, né? Eu falei também sobre O Pequeno Príncipe justamente da mesma forma. Se eu fosse um canal infantil era mais fácil, mas eu quero desse jeito. Enfim, vamos lá. O Capitão Robson, igual eu te falei, que é uma crítica ao Robinson Crusoe, eles justamente vão ser atacados por piratas holandeses, e aí ele vai ser abandonado numa ilha que ele acha que é a Índia. E aí no meio daquela ilha vem uma ilha voadora e sequestra ele. Nossa, que interessante, né? O ilha voadora em 1706. Mas o que acontece? Essa ilha de Laputa é uma ilha de alta ciência e alta tecnologia, só que não tem uso prático nenhum. Se você acha que essa crítica é contra o sistema educacional, você está certo. Você aprende um monte de ciência na escola, um monte de matemática, um monte de coisa que nunca vai usar na sua vida. Então o nosso sistema poderia ser repensado. Né? De repente ali você tem o básico ali, o fundamental, sei lá, um pouco antes, e dali igual antigamente era o científico, né? Você fazia um médico científico, ensino médio científico, onde você já saía apto para o mercado de trabalho. Hoje eu saio do ensino médio e não sabe fazer nada, isso na minha época, né? Imagina no dia de hoje. Eu saí do ensino médio, o que eu sabia fazer era consertar o computador velho que eu tinha em casa e comecei a dar aula disso, depois consertar o computador e viver disso. Até me tornar adulto, autossuficiente, poder decidir a vida que eu quero. Mas aí já está tão tarde, mas nunca é tarde demais para recomeçar. Eu recomecei. Essa ilha voadora, ela cobra impostos dos reinos que ficam embaixo dela, onde ela fica voando. E se a pessoa não pagar os impostos, ela tem 2 formas de punir os reinos. Ou ela fica tampando o sol sobre aquela ilha, então uma pessoa não tem como produzir, não tem como plantar, ou ela simplesmente arremessa pedras. Alta tecnologia, né? Arremessar pedra na cabeça dos outros. O rei, ele vai ficar no reino ali de... esse nome é bem legal. Drubidib. Olha o nome dos reinos. Não sei de onde ele tira essa ideia. É um reino onde tem um povo mais mágico ali, e ele vai conversar justamente sobre alguns fantasmas. E essa parte é bem legal, porque além de ter a conversa de alta tecnologia que ele vai ter ali, ele vai ter uma conversa com esse povo mais lúdico, ele fantasma falando do reino antigo em detrimento do moderno, que foi aquele contraponto que eu falei no início do livro, onde ele fica criticando o homem moderno. Mas dentro dessa conversa, ele vai fazer críticas sobre a obra de Homero. Eita, acabei de trazer para vocês, vou deixar no card para vocês, a Ilíada, bem legal, um resumão completo explicando o antes, o durante e o depois da Ilíada, e agora eu trazendo o Homero também, para que vocês possam entender tudo que eles estão falando aqui. Mas o que eu achei interessante é porque a crítica que ele está fazendo ali é uma crítica assim que não faz sentido, porque ele está falando que os versos da Ilíada são medíocres.
Eu quero que você leia a Ilíada e me fale se os versos são medíocres. A não ser que você seja um grande poeta, um Carlos Drummond de Andrade aí, eu acredito que você não vai achar a Ilíada medíocre, mas enfim, é a opinião dele. E aí se eu for ter que falar de uma obra de 700 anos de Cristo que está em pé até hoje, na época dele tinha aí 2.400 anos já de existência, para nós tem 2.700 anos de existência, então eu prefiro ficar com a opinião de Homero mesmo. Mas bom, é minha opinião. A de vocês, de repente, vocês são os poetas. Então ele vai fazer críticas também pesadas ali a Aristóteles, a Descartes e vários outros filósofos. E aí essas críticas são críticas que eu achei muito simples, muito básicas. Tanto que nem o Ório vai fazer críticas sobre a filosofia que ele vai falar aqui. Enfim, eu vou deixar para lá essas críticas que eu achei muito básicas. Igual ele falou ali, que simplesmente são versos medíocres. Que crítica é essa? Você não pode falar que é medíocre, você tem que dizer por quê e de uma forma técnica. A crítica ela tem que vir moldada de alguma forma que gere um resultado. Você precisa falar assim, olha, você é feio. Tá, beleza, e daí? Tem que falar assim, olha, você poderia pintar o cabelo do lado de cá, que vai gerar um sinal melhor, uma aparência melhor, podia fazer essa barba assim, pronto, você vai dar um significado, aí eu vou tentar assimilar e ver se aquilo é bom. Se for bom, a gente coloca em prática, né? De repente o seu bom gosto pode melhorar alguma coisa. Aí a crítica válida. Não é crítica construtiva, né? Crítica válida. Enfim, ele vai conversar com esse mago ainda, e ele depois ali vai passar por um reino dos imortais. Olha só, o reino dos imortais, eles têm a juventude eterna, só que eles sofrem o ônus da velhice. O povo vive para sempre, mas depois dos 80 é considerado morto, apesar de estar vivo, porque eles têm todos os ônus da velhice. Fica com dor, fica doente, com artrite, com os ossos quebrados, não consegue se movimentar. Qual o sentido de viver para sempre e viver doente? É essa crítica que ele está fazendo nessa parte dos imortais. Então ele vai para o Japão, do Japão ele pega um barco e vai para casa. Tem umas pequenas histórias entre esses aqui, mas não faz muito sentido, porque enfim, é aquela parte lógica que eu falei. Ele faz uma menção aqui sobre a Tartária. Eu achei interessante porque existem muitas teorias da conspiração falando do reino da Tartária, né? Mas para você que gosta dessas teorias, ele fica justamente na terceira viagem, no finalzinho do capítulo 5, ele vai falar sobre a Tartária. Pelo menos ele cita ali que um país tal fica perto da Tartária. A Tartária é uma teoria da conspiração, para quem não conhece, que diz que existe um reino altamente evoluído ali, como se fosse ali Atlântida, ou como se fosse o reino de Mu, para quem é o povo mais ocidental, que vai saber então que essa Tartária é o reino que dizem que foi apagado do mapa, mas ninguém tem vestígio, ninguém tem sinal. Tem aí umas provas aí que não prova nada. Enfim, mas aqui é o primeiro livro que eu li, o antigo, que faz menção justamente a esse tipo de teoria da conspiração, que hoje é teoria, mas na época não era, né? Ele cita como se fosse de verdade. A quarta viagem, bom, ele volta para casa e fala que nunca mais vai viajar. Não quero mais viajar, vou ficar em casa. Só que acontece que ele simplesmente é um médico cirurgião, ele fica recolhido da sociedade, fazendo só os atendimentos para se manter, e ele fica entediado. Fala assim, eu não quero mais, eu vou viajar. Olha só que interessante. Ele voltou em abril de 1710. Em setembro, 5 meses depois, ele já está entediado e quer voltar para o mar. Parece o pai que foi comprar cigarro. E aí, essa última viagem, ele vai ficar mais de 5 anos nessa viagem, uma viagem bem mais longa. Bom, esse reino é um nome assim tão difícil de pronunciar, porque não sei que língua que ele arrumou esse nome, mas é... Bom, enfim... tem um monte de M. Ele vai fazer essa viagem como capitão, agora, como capitão do seu barco, e aí ele recebe um motim. E lembrando que ele saiu de casa com a mulher gestante. O homem então era totalmente antifamília. Ele deixou a mulher gestante e saiu de casa. E recebe um motim do barco, ele é abandonado justamente no meio de uma ilha deserta qualquer lá, e no meio dessa ilha deserta ele encontra cavalos falantes. Eu tenho certeza que ele foi parar em Nárnia. Se você também tem, dá um joinha aí pra mim. Esse livro aqui é o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, onde tem justamente uma conversa do homem com o cavalo. Ele foi parar em Nárnia. Bom, lá tem uma grande crítica, porque fazendo um contraponto do livro 3, da terceira viagem, igual eu falei pra vocês, terceira viagem altamente científica, essa daqui é altamente rural. Tanto que o povo lá é um povo cavalo, um povo animal. E o contraponto desse povo são os Yahoos, que são humanos bestiais, né? Então são meio deformados. E aí ele começa a conversar com esses cavalos, o cavalo, ele começa a perceber que no dialeto dos cavalos existe um pouco de significado, e ele passa vários anos ali, começa a aprender, começa a conversar com os cavalos. Eu morri de rir dele relinchando. Eu lendo aqui as onomatopeias dele relinchando. Imagina um negócio desse. Bom, ele acaba imitando o modo de vida dos cavalos, um modo extremamente rústico e básico, e o povo não tem doença, não fica triste, não fica entediado, não fica cansado, não tem traição. É um negócio extremamente básico, e eu achei interessante justamente as críticas dele, que quando a sociedade deseja demais, o capitalismo deseja demais ascender ou ser demais, ele acaba prejudicando o estilo de vida. E aí o contraponto é exatamente esse. Um povo que tinha toda a ciência, tecnologia e conhecimento não tinha justamente nada do que precisava. Inclusive tinha a vida eterna, mas não podia viver para sempre. E aqui o povo é tudo básico, rústico, rural, e está feliz e vive em sociedade muito bem. Inclusive era onde ele queria viver para sempre. O problema é que ele era humano vivendo no meio dos cavalos. Aí ele tinha o dono, o dono, o patrão, que cuidava dele como se ele fosse um animal. E ele aceitava essa condição, ele estava gostando muito.
fazendo o contraponto de quem cria animais de estimação e os animais são felizes com seus donos. Ele é chamado de amo. A assembleia desses cavalos faz uma reunião e decide que ele é da raça dos Yahoos, que é contra a raça deles, então eles vão mandar ele embora. Quando ele vai embora ali num barco, um capitão, eles ajudam a construir um barco para ele, eles tinham as patas, não é, fendidas, né, como se fossem umas unhas assim, enfim, tem a descrição completa aqui, como se fossem cavalos humanoides. Eles constroem a jangada para ele, um barquinho para ele, ele vai embora. Ele encontra um barco da Marinha Maior e ele fica enojado dos humanos, ele não quer mais viver com humanos, porque ele sentiu ali como funciona a sociedade perfeita, utópica no princípio dele. Inclusive nessa, ele vai citar o livro da Eneida, e aí a Eneida é justamente a parte onde um dos personagens aqui da Ilíada vai criar o reino de Roma, que eu vou trazer para vocês um dia, porque eu sempre comprar esse livro ainda, escrito por Virgílio. Mas ele vai falar que ele se isola do mundo seguindo os princípios de Virgílio da Eneida. Eu falei, eita, tá vendo? Um livro chama o outro. O George Orwell me incitou a ler o Jonathan Swift. Agora o Jonathan Swift está me ensinando a ler Eneida, que justamente Homero também já tinha falado para mim. Meus amigos livros, eu converso com eles. Eles conversam comigo, nós somos amigos. Então, ele volta para casa, mas ele se isola da sociedade, ele acaba ficando nos estábulos conversando com seus próprios cavalos e não quer ficar junto da família. Então você vê aqui que é justamente o sentimento dele depressivo, de não querer viver, de não querer ficar junto com as pessoas, isso descrito na obra dele. O que eu achei interessante é justamente que o George Orwell faz todas as críticas desse livro, falando que ele não concorda com o modo de agir e de pensar do Jonathan, mas fala que essa é uma obra clássica, e é uma obra interessantíssima de se pensar e de se entender como ele consegue construir os seus artefatos, os seus arquétipos, as suas histórias, os seus protótipos, para que ele possa moldar ali as suas ideias e transmitir as suas revelações. Eu achei legal porque esse livro inspira muitos outros livros até o dia de hoje. E se tem a crítica do Orwell, e se tem outras críticas falando dele, é porque ele tem sim valor a acrescentar, e eu trago para vocês. Bom, um livro rápido, apesar de ser um calhamaço de 446 páginas, é um livro que fica resumido justamente mais ou menos nesses fatos. O que acontece de menor ali é justamente ele conversando com os reis, como é que é o diálogo, o dia a dia na cidade, dos pequenos, dos gigantes, a cidade do céu, da ciência ou a cidade da roça, a cidade do meio rural. Enfim, vou deixar aqueles 5 shorts para vocês e o resumo tá aí. Muito obrigado por mais esse livro e até a próxima.